Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. Programa que se destina a falar sobre esporte, sobre futebol e demais áreas que envolvam, né, o esporte em toda a sua totalidade. E lembrando que também essa é uma produção da Central de Notícias Uninter e estou aqui com meu colega, Gustavo. É um prazer te receber aqui mais uma vez, Gustavo. É isso aí, Evandro, obrigado. E vamos lá falar do assunto de hoje, né? Que é campeonato estadual. Vamos lá debater um pouquinho como foram todos esses estaduais. Algumas finais não aconteceram ainda, mas estão para acontecer e a gente vai dar uma análise geral aí pra galera. Então, nosso colega aqui de CNU, né, o Gustavo Leal, tá com a gente aqui pra gente falar um pouquinho, então, sobre os campeonatos estaduais e também um pouquinho, né, só, o Campeonato Brasileiro tá no começo ainda, Sim. mas pra gente fazer um resumo, né, entre as diferentes competições, né, estaduais, né, pra gente falar quais foram os campeões, Sim. quais foram os destaques, né, é um resumo, Exatamente. digamos assim. E já avisar o povo que a gente vai ter que usar uma colinha aqui, porque é muito número, é muito time, é muito campeonato. A gente vai trazer os melhores destaques aqui para vocês acompanharem, viu? A gente tem, então, né, o país é grande, né, então né, temos várias competições, mas vamos tentar falar das principais, né, fizemos um recorte aqui. Então, o primeiro que a gente vai falar é o Campeonato Pernambucano, né, falando lá da região Nordeste. No próximo sábado, dia 22, né, vai acontecer a finalíssima entre Sport e Retrô. O Sport acabou vencendo por 2-1 a equipe do Retrô, né, no primeiro jogo da finalíssima, lá na Arena Pernambuco, e joga agora na Ilha do Retiro, né, no jogo de volta, voltando, disputando, né, essa outra finalíssima. O primeiro jogo foi marcado por polêmicas, né, principalmente pelo fator de trabalhos do VAR, né, então teve pedido de pênalti dos dois lados, né, dos dois times, e o Leão pode alcançar o seu 43º título pernambucano se joga agora por um empate no próximo jogo. É isso mesmo, Evandro. E é importante destacar, né? O Sport está tentando subir de divisão novamente, construindo um time vencedor, para logo lidar com uma Série B que já começou. Então, ganhar o campeonato estadual já é uma alavancagem para a temporada, né? E o principal destaque do Sport é a Copa do Brasil, que está jogando contra o Coritiba, aqui do Paraná. Foi um 3-3 bonito. E o principal jogador desse Sport, por incrível que pareça, é Wagner Love. É um cara que parecia que ia se aposentar, que nem ia dar mais certo. Mas o Wagner Love começou a fazer muitos gols pelo Sport e tá levando o time mais pra frente. E pode ser muito decisivo nessa final, fazendo com que o Sport conquiste mais um campeonato pernambucano. E jogador que esteve aí já na seleção brasileira durante anos anteriores, né? Também. Então, um dos destaques. E falando então, dando essa volta, então, né? Falando sobre os outros times, a gente então fala um pouco do Cearense, né? Lá no Cearense, o Fortaleza, o Lion, como eles chamam. Exatamente. Não é o Leão, é o Lion. Eles gostam de chamar dessa maneira. E aí o Fortaleza ganhou, né? Chegou ao seu 46º título cearense, né? E alcançou o inédito pentacampeonato. E dessa vez a briga ficou boa, Gustavo, porque o Fortaleza acabou ultrapassando, né? O Ceará, porque Fortaleza com 46º título e o Ceará com 45º título, né? 45. Então, com esse o Fortaleza passa à frente. Uma disputa muito acirrada. O Fortaleza não tinha perdido ainda pro Ceará na temporada. Eles disputaram alguns jogos, só deu o Ceará. E daí na final virou essa chave, o Fortaleza ganha. E o que falar do Fortaleza, né? O Ceará, infelizmente, ano passado teve uma campanha ruim, foi rebaixado. Hoje tem que montar um time para a Série B. Então a gente fala de novo, estadual é para montar time para alavancagem de resto de campeonato, né? De resto de temporada. E o Fortaleza não tem o que falar, é um time que está disputou Libertadores, é um time que vem muito bem numa construção de brasileiro há alguns anos, vem montando seu elenco. Então, assim, foi uma taça, muito legal de se ver um campeonato tão disputado assim. E foi mágico pro Fortaleza ganhar essa taça até para se consolidar no resto da temporada. Legal, Gustavo. Então, lembrando que na final, né, o Fortaleza acabou
acabou vencendo o primeiro jogo de ida, né? Mas, apesar do Ceará ter vencido aí o jogo, estar vencendo, né, por 2-1 o jogo de volta, né? O Fortaleza acabou empatando no fim, aí conseguiu esse título inédito que é o pentacampeonato, né? Então chama atenção, né? O Fortaleza aí 5 vezes campeão, né? Então acho que é seguidas, né? Então mostra que o Fortaleza tem crescido e tem cada vez mais conquistado mais espaço, até não só, né, nível estadual, mas sim também para o futebol brasileiro, né? A ida do Rogério Ceni para lá fez muita diferença e agora o Vojvoda fazendo um trabalho excelente. Excepcional. Se eu não me engano, é o segundo maior treinador com mais tempo de trabalho. Acredito que sim. Sim. Então acho que é um dos técnicos que está há mais tempo aí se consolidando, um trabalho bem legal, né? Foi cobiçado por outros times durante esse ano. E é um treinador argentino que está fazendo sucesso lá no Fortaleza. O Ceará tenta se levantar, né? Como o Gustavo falou, acabou caindo para a segunda divisão com o Morinigo, né? Que está no comando técnico lá do Ceará. A novidade é o Nicolas, que foi contratado junto ao Goiás hoje. Esse atacante do Goiás, o Nicolas, é um reforço bom para uma Série B. Vamos ver como que ele vai se sair lá. Mas acredito que seja um bom nome. O Nicolas fez grandes jogos e grandes gols pelo Goiás, deu muita alegria lá e estava na história do Goiás, porque subiu com o Goiás. Então é um nome para alavancagem. Vice-artilheiro do Goiás, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso aí. E aí, Gustavo, também falando mais uma vez do esporte, outro campeonato que ainda não acabou, que ainda vai ser definido campeão. Aproveitando o gancho, né, do Ceará. O Ceará, então, enfrenta o Sport na final aí da Copa do Nordeste. O Sport foi líder com 19 pontos e eliminou o CRB nas quartas de finais e o ABC na semifinal. Já o Ceará foi líder do grupo B sob o comando de Morinigo, alcançou 16 pontos na primeira fase, eliminou o Sergipe e o rival Fortaleza. Olha só, dessa vez o Ceará foi melhor. E o jogo acontece na quarta-feira, dia 9 e às 20 horas e 30 minutos no Castelão. E daí o jogo de volta vai ser só no dia 3 de maio. Isso, bem um pouquinho né? Porque tem as outras Copas aí. Exatamente. A Copa do Nordeste, a nossa querida Lampions League, como é chamada, é gigante. A gente não precisa falar muito mais dela. Já é um dos maiores campeonatos do Brasil, já se destaca por isso, por dar uma maior, como que eu posso dizer, maior visão, maior dinheiro ali para os times do Nordeste, mais disputa entre eles. Então, isso é a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste movimenta muito e é muito importante para o país. Legal, Gustavo. Então vamos dar uma volta então agora. Também vamos permanecer lá no Nordeste. O Bahia foi o campeão, né, baiano em 2023. Né, derrotou por 3-0 a equipe do Jacuipense na final realizada no último dia 2 de abril. Everaldo, Caule e Jacaré foram os marcadores, né, os artilheiros desse jogo. Né, fizeram os gols dessa partida. Falando em artilharia, Everaldo do Bahia, grande aposta pro brasileiro. Exatamente. Do Bahia, que foi o artilheiro da competição com 6 gols ao lado do Cezinha do Itabuna. O Bahia, para algumas pessoas, ele ainda é uma incógnita, né? Subiu de divisão agora, também vai voltar para a Série A. Acabou de ser uma parceria com o Grupo City, um dos maiores grupos de futebol do mundo. E aí tá todo mundo nessa. O Bahia vai se destacar, crescer, né? Que o objetivo do Grupo City é levar o Bahia até uma Libertadores. Esse é o verdadeiro objetivo deles. E conseguir jogar uma competição internacional. Mas muita gente ainda, esse ano, tá com o pé atrás com o Bahia. Por conta da Copa do Nordeste, por não ter chegado e tudo mais. Só o baiano ainda gerou aquele olho, tipo assim, pô, mas será que o Bahia vai conseguir? De novo a gente fala, o estadual é importante. O Bahia ganha o estadual, já mostra a sua força, já organiza o time. Então a gente vê um Bahia que está se construindo para o Campeonato Brasileiro. Então o Bahia está nessa incógnita. Eu acredito que o Bahia vai se manter e vai... Não sei se vai chegar numa Libertadores esse ano ou agora, ou numa competição internacional, quem sabe numa Sul-Americana. Mas acredito que o Bahia está muito bem, sim. Tem chance para isso, sabe? E o Bahia acabou... de certa maneira, acabou aí
contratando vários jogadores, né? Agora, um dos mais recentes, se eu não me engano, foi o Iago Felipe do Fluminense e agora o Ademir chegou do Galo. Se a gente for cá falando de reforço do Bahia, aqui a gente vai Mudou embora. Totalmente o time. Mudou totalmente, embora não sei mais de... Olha, certamente mais de 10 contratações. Isso eu posso garantir aqui pra vocês, porque foi uma mudança total. Mas é isso sobre o Bahia. E aí, Gustavo, a gente tem então tem o campeonato alagoano pra gente falar um pouquinho. Vamos falar um pouco do alagoano. O CRB foi campeão alagoano em cima do Asa. O Asa aí com o gol do Copete. Então é o 33º título aí do CRB, o título regatiano. O CSA permanece, né? O grande rival do CRB é o CSA. Ele permanece com mais títulos aí no alagoano. Então, são esses os destaques do alagoano que a gente tem para hoje. E até eu tava vendo hoje aqui, né, para poder consultar informações, o Asa é o terceiro. Então, os três ali, os três maiores ali do alagoano. Chegaram, não teve muita diferença nesse alagoano. E cabe destacar também que o CRB também tá na terceira fase da Copa do Brasil, verdade, né? Então, acho que é um time que jogou bem, né? Jogou bem contra o Atlético Paranaense. Agora temos o jogo de volta aí no final de abril. E aí, Gustavo, temos o Catarinense, que a gente pode contar de bom desse campeonato. Cara, o Catarinense ficou muito... Como que eu posso dizer? Foi divertido esse ano, assim, sabe? Porque um time que não ganhava há muito tempo voltou a ganhar. O Criciúma ergueu a taça depois de 10 anos. Ou seja, o Criciúma não ganhava desde 2013. E foi muito legal, o Criciúma erguendo a taça, jogos pegados, disputa de pênalti. A gente teve muitas disputas de pênaltis longas aí, que eu não vou me lembrar os números agora, mas foram longas. Teve um jogo, se eu não me engano, acho que chegou a bater todos os jogadores, até os goleiros, sim. Na disputa de pênaltis entre Avaí e Criciúma. Eu vou chutar aqui, eu não tenho certeza dessa informação aqui, mas foi mais de 20 pênaltis, tá? Se não me engano, 24 a 23. Por aí, os caras ficaram batendo pênalti até um bom tempo lá pra decidir. Mas enfim, o Criciúma vem numa crescente nos últimos anos. Ele tava na Série C em 2020, voltou em 2021, e daí em 2022 começou a jogar, né? Ficou em 8º colocado, tava montando um time pra se manter, fez ali o que era necessário dele. Acho que o Criciúma não ia brigar realmente pra subir, mas quase conseguiu. E tem jogadores que se destacam, né? A gente chama aí o Criciúma, o Marquinhos Gabriel, é o jogador que a gente viu no Corinthians, no Cruzeiro em alguns tempos. O Éder, ex-São Paulo, lembra o Éder que veio da China, se não me engano, né? Jogou muito tempo fora. Ele chegou a atuar pela seleção italiana de futebol. Exatamente. É um grande reforço, ele volta também. E um conhecido nosso aqui, do nosso estádio, Cláudio Tencati, muito tempo foi técnico do Londrina, tá aí fazendo sucesso lá no Tigre, no Criciúma. Tá bem legal de ver o Criciúma, tipo assim, como que eu posso dizer? É bom quando você vê um time que não ganha faz muito tempo, sabe? Até pelo torcedor, você olha assim, você tem uma empatia, você fala, pô, que legal, né? O cara comemorar um título depois de 10 anos, né? Bem bacana aí tudo que o Criciúma tá fazendo, tudo que o Criciúma tá fazendo pra voltar e disputar mais campeonato. E até... a gente tinha uma disputa direta aí também entre o Avaí, né? Também Avaí, Figueirense, Brusque também, que começou a crescer nesse cenário. O Brusque ganhou no ano passado, o Catarinense. E antes do Brusque, ali em 2021, quem ganhou foi a Chapecoense, não, o Avaí. Então você vê aí que tá uma disputa boa no Catarinense nesses últimos anos. O nível aumentou, né? Exatamente. O Brusque, a Chape, aí você já tinha o Avaí com o Figueirense, que fazem os clássicos também. Então o Catarinense tá bem legal. E se eu não me engano, eu acho que o Hercílio Luz foi que fez uma campanha na primeira fase, também. Ficou em primeiro e tal. Então acho que o Catarinense tá bem legal. E aí foi eleito, né, o melhor jogador aí do campeonato, o Felipe Matheus, que é o meio-campo do Tigre. Né, do Criciúma, né, que foi eleito melhor jogador do campeonato. E esses destaques, né, que a gente passou aí do campeonato catarinense. Gustavo, indo mais pro sul... Vamos já descendo um pouquinho mais. Vamos lá pro Gauchão falar, então. Vamos lá pro Gauchão. O que a galera quer saber do Gauchão é Luiz Soares. Então, o Luiz Soares estreou pelo Grêmio, fez uma boa campanha aí, foi campeão. O Grêmio é campeão invicto do Gaúcho
Invicto não, invicto é um modo de falar, né? Não perde o título gaúcho desde 2018. Então, desde 2018 pra cá, só dá Grêmio. Última conquista do Internacional, 2016. 2017 foi uma surpresa, Novo Hamburgo. Mas vamos voltar pro Grêmio. O que esse título traz? Uma reconstrução do Grêmio, né? Caiu pra segunda divisão, subiu de novo, ajeitou um time. Aí traz um atacante de nível internacional, Luiz Soares, grande jogador. E tá montando o seu elenco já para disputar o Brasileirão e já tá aí com boatos que talvez brigue por uma vaga na Libertadores. O Renato Gaúcho é o técnico de novo, né? O velho conhecido. E o time tá montando ali com alguns jogadores conhecidos, né? A gente tá vendo o Vina, destaque do Ceará alguns anos atrás, e agora tá no Grêmio, é o meia do Grêmio. A gente vê também um outro conhecido, o Kahneman, que teve uma lesão alguns tempos atrás, voltou agora e tá jogando muita bola de novo. Então o Grêmio tá montando um time. Já o Inter não está tendo sucesso nos estaduais, mas também está tentando alavancar seu time, mas com um pouco mais de dificuldade. E acho que é legal também a gente destacar desse Campeonato Gaúcho o Bitelo, que foi eleito mais uma vez. Ano passado ele foi já escolhido como melhor jogador de novo, ele se repetiu, né? Ele que é um meio-campista também, volante. Jogou ali como segundo volante agora no Brasileiro. Mas acho que a gente pode também destacar a campanha do Caxias, que tem jogadores que estão despertando, chamando atenção, né? O Caxias inclusive jogou tão bem que alguns jogadores do Caxias, um ou dois, eu não vou me lembrar o nome agora, foram para o Internacional, contratação do Inter, porque gostaram do campeonato que esses jogadores do Caxias fizeram. E o Inter tá apostando neles para um campeonato brasileiro e Libertadores, enfim, para ver o quanto o Caxias foi realmente bem nesse campeonato. Um deles é o Jean Dias. Isso, exatamente. Ele tava vendo hoje que ele tem 32 anos, né? Então já tem um pouco mais de experiência, mas foi contratado aí pelo Inter. Agora eu não vou me lembrar o nome do goleiro, mas o goleiro também, que foi super bem na disputa de pênaltis. Se eu não me engano, também tá em negociação aí com outros clubes. Eu não sei se já fechou contrato, mas acho que bacana então a gente destacar aí o Soares, que é sensacional, e acabou perdendo o pênalti no Brasileiro agora, mas... O torcedor tá um pouco na bronca, mas vai melhorar. Eu acho que ele tem moral pra melhorar, né, Evandro? Os números dele, dele são impressionantes, né? O quarto até tava... quarto maior artilheiro aí do futebol mundial, então um jogador que enriquece o futebol brasileiro mais ainda, né? É uma atração pro futebol brasileiro, né? A gente vê um craque desse nível jogar o futebol brasileiro, aceitar essa proposta, esse novo desafio aí, diante de vestir a camisa do Grêmio. E aí, pra gente viajar... antes da gente voltar, o Nenê também, destacar que o Nenê foi contratação do Juventude também, acho que é bacana também, uma grande aposta do Juventude. O jogador aí agora vai fazer a Série B pelo Juventude. Acho que é bacana, então, a gente citar. E aí, vamos lá pro Paulista, então, Gustavo. Vamos falar um pouco antes do Paranaense? Beleza, só pra gente não exatamente. sair do Sul. Vamos fechar o Sul, então? Vamos lá, então. Paranaense. Atlético Paranaense vence o campeonato invicto. Uma bela campanha com o Felipão e o Turra. O Felipão tá como diretor, né, e tudo mais. Ele tá acompanhando o Turra. O Atlético faz uma campanha invicta, bonita de se ver, vamos dizer assim, o time jogando muito bem. Ganha todos os jogos, joga bem, se destaca. Mostra pro que tá vindo para essa temporada em outras competições, como o Brasileiro, como Libertadores. O Atlético continua muito forte. O time tá muito entrosado. O entrosamento é, assim, bonito de ver de alguns jogadores. Os destaques, o Pablo jogando bem de novo, acho que era o que o torcedor queria ver. O Vitor Roque é uma estrela, jogando muito bem também. Teve em seleção sub-20 e tudo mais. Jogando muita bola. E, por fim, destacar também o Bento, foi um grande jogador. Acho que essa é a parte do Atlético, sabe, mano? O Coritiba é outro que é um grande rival. Caiu nas quartas pro Cascavel, se não me engano. Não conseguiu passar, com muitas dificuldades de elenco. O treinador tentando, né? O Antônio Oliveira tentando ganhar e tudo mais, alguns jogos, mas não consegue. O objetivo do Coritiba esse ano era o Paranaense, mas não teve sucesso. Hoje, o técnico Antônio Oliveira foi demitido, mandado embora.
O Coxa vai querer brigar por Sul-Americana e por, muito possivelmente, escapar de rebaixamentos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que melhorar muito ainda para conseguir isso. Tá numa situação um pouco complicada. E, por fim, quero destacar aqui o Maringá. Vice-campeão. Jogou muito bem contra o Atlético no segundo jogo. Fez um jogo bonito de se ver. E acho que a maioria aí tá sabendo do Maringá recentemente. Porque o Maringá fez o que fez com o Flamengo. Fez história. Fez história. Lá em Maringá, 2-0. A gente vai ter o jogo da volta. Mas foi muito legal de ver o Maringá crescendo. Sendo muito conhecido Brasil afora, se destacando. E se conseguir essa vaga aí, realmente vai fazer mais história ainda. Então acho que um resumão do Paranaense é esse. São os 3 times principais aí que se destacaram. O Dogão foi super bem aí, né? Exatamente. Na Copa do Brasil. E acho que um dos grandes destaques, além dos jogadores do Atlético que você citou, né? Acho que a gente não pode deixar passar batido o goleiro André Luiz. É verdade. Lá do... Também. Eu lembrei só dos principais elencos, né? Bem. Mas a gente tem que pensar nesses caras também dos outros times que chegaram. O André Luiz é um desses também. Não, tranquilo. E aí tem também um volante, o Jaci também, lá do Cascavel, que jogou super bem, né? Bem também. E um time bem compacto. O Cascavel fez uma excelente campanha esse ano. É um time que também vem forte pra Série D desse ano. Também. O Cascavel busca subir e eu acho que tem time pra isso, assim, pelo que mostrou no estadual, acho que pode fazer sim uma boa campanha também, junto com o Maringá. Com certeza, Gustavo. E aí, né, vamos falar então, além de ter falado do estadual, uma mudança só, é que o Atlético esse ano ele acabou optando pelo time titular, né, do que os anos anteriores, né, tava sempre apostando em jogadores da base e para revelar jogadores ou ter novas opções no elenco, né? Acho que o Atlético muda porque faz 2 anos que não ganhava, né, no estadual. Foi Coritiba e Maringá, se não me engano, um outro, enfim, não vou me recordar, mas faz 2 anos, não ganhava desde 2020. Então o foco do Atlético mudou e falou assim, a gente tem que ganhar, até não só para revelar jogadores, mas para fortalecer nosso elenco, pra gente ver como tá funcionando as peças, se o time tá jogando bem. E eu acho que tiveram muito bem essa resposta, né? Porque invicto ganhar um campeonato não é fácil. E então vamos dar uma volta aqui, então agora vamos subir um pouco mais lá, né, no mapa do Brasil, falar do Campeonato Paulista. A surpresa, né? Ou melhor, o Água Santa. Ou melhor, as surpresas. Não foi só o Água Santa não, hein? Mas vamos lá. O Água Santa fez uma campanha razoável nas fases de grupos. Tinha ameaça até que não fosse passar ou alguma coisa assim. Passou, eliminou o São Paulo, um gigante. E foi passou pelo Bragantino também e chegou numa final. Qual é a outra surpresa que eu falo? O Ituano. O Ituano também jogou bem. O Ituano também eliminou o Corinthians. O Ituano também tinha elenco. Mas o Ituano parou num monstro. O Ituano que quase, Gustavo, por pouco não subiu para a Série A. Ano passado, naquele confronto contra o Vasco, né? Que o Vasco corria risco de não subir. E quando a gente olha por cima assim, a gente traz o quê? Que o Ituano realmente tem um elenco de Série B que podia estar ali disputando contra um Corinthians. Realmente não seria loucura ganhar e ganhou. Só que quando a gente traz o Água Santa, é realmente incrível o que eles fizeram. Porque a Água Santa não tá sem calendário. Então eles montaram um time muito bom, toparam a ideia do Carpini, que é o técnico do Água Santa. Só que igual eu falei, aí o Água Santa para no monstro, né? O que é o Palmeiras de Abel Ferreira? Não tem como destacar isso. Um time muito bem organizado, muito bem treinado, ajeitado. As táticas funcionam, o time joga leve, rápido. E o Palmeiras ia ser invicto também. Ganhou todas as partidas, mas perdeu a partida da ida, da final, pro Água Santa. Só que aí em casa resolveu, foi 4-0 pro Palmeiras, e o Palmeiras se declarou campeão. Então, acho que é isso. Acho que os destaques aí vão pro Palmeiras campeão, que vai levar, é favorito, acredito eu, para Brasileirão e Libertadores. Quem sabe uma Copa do Brasil também. É um time muito forte. O Água Santa, infelizmente, vai ter seu elenco desmontado. Alguns jogadores como o Bruno Mezenga, que foi o artilheiro do Água Santa, já foi negociado com o Santos. O lateral, agora me fugiu o nome também, já foi negociado. Mas fica aí na memória do torcedor do Água Santa, da torcida ali de Diadema, né?
o grande campeonato que fizeram, uma final que disputaram, foi bem legal. O Ituano, acredito que vai novamente brigar pra tentar subir, igual tentou no passado, sabe, mano? Acho que pode conseguir, pode ser um feito bem legal pra equipe deles. E um último destaque, São Bernardo, São né? Bernardo acabou também acabou classificando em primeiro, se eu não me engano, na fase de grupos, né? Bem. Então acho que acabou sendo eliminado aí nas fases finais, mas foi super bem também no campeonato. Eliminado pro Palmeiras. Sim. E aí as pessoas perguntam, vocês não vão falar dos grandes? A gente sabe da ambição dos grandes, né? Do Corinthians, do São Paulo, esses times que foram eliminados pra Água Santa e Ituano. A gente sabe, né? Do que eles são capazes. E muito pelo êxito do Palmeiras ser gigante e tudo mais, mas esses times também acredito que não vão ir tão mal no Campeonato Brasileiro, apesar de, né? Fizeram sua parte, tentaram chegar no final, conseguiram classificar, exceto do Santos, que fez um campeonato fraco, eu diria. Mas classificaram, estavam lá disputando quartas e semis, entendeu? Então acho que tem time pra brigar ali por alguma coisa no Brasileiro. Talvez o Corinthians numa Libertadores, o São Paulo mais Sul-Americana. É isso. O Santos que não se classifica, né? Exatamente. Para as fases finais do... O Santos é uma exceção, o Santos jogou muito mal, né? O estadual. E daí, acredito eu que o Santos também vai brigar por uma Sul-Americana. E quem sabe por não rebaixamento. Mas essa camisa pesa às vezes. E também, antes da gente fechar a temática, elogiar também aí o Christian, né? O Christian Barleta aí, que é do nosso estado, é daqui do Paraná, né? De Curitiba, acabou, né? Tem a família aí em Curitiba. E acho que é um dos destaques aí, né? Que foi contratado junto ao Corinthians, né? Então é uma das grandes apostas aí do Corinthians para Copa Libertadores e, enfim, Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, a gente tem uma notícia aqui muito legal, né? Pra gente fechar também, né, Gustavo? Que é lá do Amazonas. Notícia lá do Amazonas. Campeonato Amazonense. A gente pode, rapidinho, Evandro, vamos terminar então o Carioca? Opa, verdade. Carioca. Um dos principais do país. Rapidinho, vamos fechar o Carioca. Vasco e Botafogo fizeram um campeonato razoável. Estão desenvolvendo seu elenco, né, Evandro? Eu acredito que tem muito a entrosar esses dois times, eles ainda estão montando. O Vasco é mais recente, pelo tudo que chegou, o SAF, 9 jogadores. O Botafogo já está há 1 ano com o Luiz Castro, tentando trabalhar jogadores. Fizeram campeonatos razoáveis e não conseguiram chegar na tão sonhada final. Já vamos direto para a final, né? Um destaque para o Volta Redonda, que se destacou, um grande time, o Volta Redonda, também vai ser um bom time na Série D esse ano. Mas afinal, Flamengo e Fluminense, né, Evandro? Foi muito show de bola. O Flamengo realmente estava numa fase horrível, nas mãos do Vitor Pereira, o português. Não estava fazendo um trabalho legal. O Flamengo tem um dos melhores clubes do Brasil, não estava rendendo nada. Fez até, eu diria, um jogo não muito bom, mas razoável. Ganhou de 2-0 o primeiro jogo da final. Mas aí na volta, o Fluminense, que é quem concorreu com esse título, disputou e jogou muita bola. O Fluminense é ajeitado, dinâmico, simples. Parece fácil o trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. O Fluminense está jogando muita bola, está com um time muito bem ajeitado. É um time que ganha esse Carioca por puro mérito, por puro bom futebol, sabe? Então, o Fluminense alavanca já... Está sendo cogitado como talvez um campeão brasileiro? Talvez. Acho que tem chances. Na Libertadores, também eu diria que pode alavancar um pouco mais, chegar talvez numa semis, talvez numa final, acho que tem time para isso. O Fluminense está muito bem, as contratações deram certo, os jogadores estão entrosados. É a família Diniz, que está sendo chamado, né? Como era a família Scolari, por exemplo, na seleção brasileira, é a família Diniz. Os jogadores estão muito entrosados, está bem legal de ver. O Fluminense é um time que dá gosto de assistir. E o Flamengo agora vai se remontar, igual eu falei, o Vitor Pereira foi demitido, entra o Sampaoli, vem uma remontada de novo, outras táticas, mas o Flamengo é um time que também vai chegar para brigar em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, em Copa do Brasil, em tudo, que é o melhor time do Brasil. Acho que o São Paulo tem bons retrospectos com Santos, Galo, então ele acho que vai fazer esse Flamengo realmente jogar bola e realmente crescer. Então o destaque aí do Cariocão pro grande jogo do Fluminense, que fez... jogou muita bola, extraordinário que o Fluminense fez.
mas também ficar de olho aí no desenvolvimento de Vasco e Botafogo. E, principalmente, não deixar o Flamengo de lado, porque o Flamengo vai incomodar, sim. Torcedor. Alguns não gostam dessa frase, mas vai, porque é um time que tem potencial para isso. Agora sim. Agora, ainda tem mais alguns aqui, Tem mas mais tranquilo. alguns. Acabei pulando aqui sem Isso. querer, mas a gente então tem, além desses destaques, né, do Carioca, né, que o Gustavo passou aqui pra gente, a gente tem o Mineiro, né, que o Atlético Mineiro foi campeão mais uma vez, né? Então é o maior campeão do estado e ganhou por 3-2, né? No primeiro jogo lá do América de Minas, o Coelho. Isso aí. E depois do jogo de volta 2-0, né? O Galo que também vive uma situação parecida com a do Grêmio, por exemplo. O Grêmio ganha desde 2018, o Gaúcho. O Galo ganha desde 2020. Então são 4 anos seguidos que só dá Galo. A gente vê aqui o Cruzeiro realmente deu uma caída nesses últimos anos, né? Com crise financeira. Crise ali de jogador, técnico que não dá certo. Enfim, o Cruzeiro tá, eu diria que também tá igual o Vasco e Botafogo, um degrau a menos pra tá se desenvolvendo. Por que um degrau a menos? Porque o Botafogo já tá 1 ano atrás com aquele time. O Vasco parece um pouco melhor treinado, um pouco mais desenvolvido. E aí o Cruzeiro teve um técnico demitido recentemente, agora entra outro, então você já começa outro trabalho. Você vai criando, né, várias, né? E aí o Cruzeiro vai crescendo. O Cruzeiro não chegou na final, como você falou, América. América é um time de Série A hoje, que também tá jogando muito bem, pode ser uma das surpresas do campeonato. Talvez Sul-Americana ou Libertadores. Eu me arriscaria numa Libertadores. Acho que o América tá jogando muito bem, apesar de ter perdido pro Fluminense na estreia do Brasileiro. Mas acho que o América tem um time e é um time muito bem treinado. E acho que isso justifica a chegada do América na final do Mineiro, em cima do Cruzeiro. O América se classifica pra final em cima do Cruzeiro. E é basicamente isso. Tanto que boa parte da base, da zaga, né, do América de Minas foi escolhido como jogadores do campeonato, né? Então acho que é bacana. Por mais que boa parte dos jogadores do Galo estiveram lá na frente, do meio campo para frente, ele é escolhido como melhores do campeonato. A zaga praticamente foi ali da equipe do América de Minas. Que também tem marcado presença cada vez mais nas competições internacionais, né? Então, Sul-Americana, enfim, tem por conta disso trabalho do Wagner Mancini. E aí o Hulk foi artilheiro, né, do campeonato aí com 11 gols, eleito craque da competição. Destaque para Tombense, que foi campeão no troféu Independência, vencer por 2 vezes o Vila Nova. E o Atlético, né? Atlético, que fez uma ótima campanha, chegou até vencer o Atlético Mineiro no primeiro jogo da semifinal, rolou aquela provocação e tal dos dois lados lá, mas é isso, acabou ficando aí pro lado do Atlético Mineiro, que acabou sendo o campeão. E Gustavo, a gente tem o Goiano também. Vamos falar rapidinho então do Goiano. Eu já vou, acho que, emendar junto com o Mato Grossense aqui, tudo bem, Evandro? Então, beleza. O Goiano, o Atlético Goianiense venceu o Goiás nas penalidades. Um jogo divertido aí também, foi pros pênaltis. E deu o Atlético Goianiense, apesar do Atlético ter sido rebaixado e o Goiás ainda está na Série A, né, ter se mantido. O Alviverde demitiu o Guto Ferreira depois, né, do acontecido. Então o Goiás também é um time que vai ter que se recuperar para o Brasileirão Série A, com novas contratações de técnico, novos jogadores também, porque vendeu o Nicolas, por exemplo, um jogador importante. E o Goianiense está tentando montar um time, ajeitar a casa para voltar para a Série A. Eu acho que é um dos grandes favoritos a voltar também o Goianiense. Eu acho que esses são os destaques, né? O Luiz Fernando foi artilheiro do Dragão aí com 10 gols. E o Nicolas, que foi para o Ceará, foi o vice-artilheiro com 8 gols aí do Goianão. E já vou mandar o Mato Grossense também, e o Cuiabá. É uma máquina no Mato Grossense. Dourado, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. 3-0 no agregado aí contra o União Rondonópolis aqui, na Arena Pantanal. Deixa eu ver aqui só. O Dourado tem igual ao o Operário de Mato Grosso ali com 12 títulos estaduais, né? Bem bacana isso também. O Cuiabá se mantendo a força da região ali. E é um time também que eu diria que tá se organizando para fazer um bom campeonato brasileiro também. Claro que eu acho que vai brigar por não rebaixamento, meio de tabela, mas tá mostrando um bom futebol, assim, o Cuiabá. Tem um time organizado, eu diria.
E então é um time que tá fazendo a diferença aí. Conseguiu permanecer na Série A, né, do Campeonato Brasileiro ano passado. E agora tem mais uma vez a oportunidade de disputar a Série A do Brasileiro. E agora a gente tem uma notícia legal, divertida lá de Manaus. A descontraída, né? Vamos fazer uma coisa descontraída. Vamos trazer, então, um campeonato que não é tão conhecido, é o campeonato amazonense, né, Evandro? Pouca gente fala, eu acho que não é um dos principais futebol do país, né? Então a gente vai destacar aqui o campeonato amazonense, que é a final entre o Manauara Esporte Clube e o Amazonense Amazonas Futebol Clube. E olha que legal, o Manauara ele foi fundado em 30 de novembro de 2020. Sim, eu estou colando aqui porque é muita informação. Ele já tem um título da segunda divisão do Campeonato Amazonense de 2021. Então em 2020 o time funda, em 2021 já ganha um título, olha que legal. E vem de baixo, vem subindo. O time também é apelidado carinhosamente de Robô, pelos torcedores aí, pela galera. O Robô, então... E é um mascote também, Evandro. O Robô é um mascote também, bem legal. E as cores representadas no laranja, preto e branco. O time Manauara aí, Manauara Esporte Clube. Um abraço aí pra galera do Manauara aí, sucesso. Opa! Nas próximas. Boa sorte também pro Amazonas aí, nessa final. Que ainda não foi decidida, né? Vai ser nos próximos dias. Mas muito legal esse detalhe de times jovens, né, chegando agora em alguns campeonatos. A gente quis destacar isso. E a título de curiosidade, a equipe do Manauara acabou até convidando aí um árbitro FIFA, né, para poder apitar esse jogo, né? As despesas vão ser pagas pelo clube, mas acho que é bacana que valoriza a competição. Exatamente. Né? E também um nível de arbitragem também do jogo, né? Porque dá importância para essa final. E legal, então, Gustavo, já estamos com o tempo encerrando aqui já. Beleza. Né, no programa de hoje. Agradecer, né, mais uma vez por você topar aí, estar com a gente aí no programa Entre no Jogo, pra gente ter construído aí esse programa nessa edição, além da Daniela também que participa com a gente, o Flávio também, né, mas a gente só tem a agradecer por você que acompanhou esse programa de hoje, falando um pouquinho, um resumo, né, dos principais campeonatos estaduais de 2023. A gente sabe, às vezes os grandes clubes eles já não dão a importância, né, que deve se ter, né, para os campeonatos estaduais, mas para as equipes de menor expressão, com menor orçamento, muitas vezes só disputa esse campeonato na temporada, né? Mas acho que a gente tem que tratar de uma forma mais justa, né? Esse campeonato que seja de forma, digamos assim, que seja uma competição mais equilibrada e de maior importância, né, para os clubes aí, porque é uma forma de preparação. Isso aí, valorizar todos os campeonatos independentes, né, são todos muito legais e divertidos aí pra gente. Mas eu que agradeço, Evandro, quero participar mais vezes. Show de bola, foi muito legal fazer o programa, a gente traz para vocês aí todas as informações necessárias. É isso, eu que tenho que agradecer aí por compartilhar o programa com você, muito obrigado. Então a gente se despede do programa Entre no Jogo de hoje, né, falando sobre os campeonatos estaduais, né, e só tenho a deixar um grande abraço para todos que acompanharam a edição de hoje aqui do programa Entre no Jogo, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.